Olá, professores e alunos! Vamos falar de história de terror? A obra Contos Macabros, 13 histórias sinistras da literatura brasileira é uma coletânea de contos de terror organizada pelo professor doutor Lenister de Oliveira Esteves. Publicado em 2010, o livro foi pioneiro em reunir obras renegadas pelo cânone literário, apesar de muitos escritores de clássicos se aventurarem na produção de contos de terror. Como exemplo disso, na coletânea de Esteves temos Álvares de Azevedo, Machado de Assis, Aloísio Azevedo, Lima Barreto, Bernardo Guimarães e Humberto de Campos, para citar apenas alguns. Com essa coletânea de 13 contos macabros ou de terror, o organizador promove um novo olhar para a ficção de terror no Brasil. Aqui a arte se manifesta pelo estético e pelo ético inerentes à literatura, que revela questões sociais, históricas e culturais. Além da novidade dos contos sinistros, Esteves também deixa algumas páginas no final do livro para um conteúdo biográfico e bibliográfico de cada um dos 9 autores. A obra é um convite para adolescentes, jovens e adultos conhecerem o estilo de autores clássicos brasileiros, mas em um outro contexto. Ao conhecermos um pouco da vida intelectual de Lenister de Oliveira Esteves, é possível compreender o porquê da organização de uma coletânea de histórias sinistras na literatura brasileira. Ele é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde escreveu a tese Literatura nas Sombras, Usos do Horror na Ficção Brasileira do século XIX. Já no título da tese, podemos encontrar vislumbres dos motivos que levaram Esteves a organizar essa reveladora coletânea. Uma obra que revela um outro lado de muitos escritores clássicos da literatura brasileira do século XIX e que só agora tem seus trabalhos divulgados. Antes de entender os gêneros literários e a literatura, vamos pensar no que define um texto literário e outro não literário. Comecemos pensando na função de cada um. O literário nos leva à função estética, enquanto o não literário à utilidade. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, o convencimento e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária é mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, enquanto no não literário está a clareza. Assim, a literatura é muito baseada na imaginação de quem escreve, já a não literária se baseia mais nos fatos. Mas o que é literatura e de onde vem? A origem da palavra literatura vem do latim, litera, que significa letra. Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da antiguidade clássica, a literatura é como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais, que contêm histórias e personagens criados a partir da imaginação. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram e personagens que existem na vida real. Há 3 grandes divisões entre os gêneros literários: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como a palavra cantada e se caracteriza por textos poéticos de caráter sentimental, que traz as emoções do poeta. O gênero narrativo é a palavra narrada e traz a história de personagens situados em um tempo e espaço. Já o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar agora do gênero literário da obra. O livro Contos Macabros, 13 histórias sinistras da literatura brasileira, apresenta histórias do gênero literário narrativo. Assim, cada uma contém narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Como parte do gênero literário narrativo, o conto apresenta algumas vezes uma definição imprecisa por causa das transformações de uso da linguagem literária ao longo dos anos. Vindo da tradição oral, o conto na escrita sempre foi definido como uma narrativa curta, com um número pequeno de personagens, com espaço limitado, com tempo cronológico ou psicológico. Como toda narrativa, o conto tem um desfecho que é o clímax da história. Os contos também apresentam diferentes desdobramentos e subgêneros: realistas, populares, fantásticos, eróticos, de terror, de humor, de fadas, infantis e psicológicos. Trata-se de uma obra que apresenta uma outra faceta de vários escritores clássicos e muito importantes da literatura brasileira. Tudo isso dentro de um contexto inusitado das histórias de terror. Uma ótima leitura!